Boa tarde, amadas inteligências da Escola de Campeões, aprendendo a aprender. Semitas hebreus. Vamos continuar com a leitura da jornada de Abrão, o hebreu por excelência, o peregrino por excelência. Abrão, pós-diluvianamente falando, patriarca mor dos semitas. Abraão, patriarca mor dos hebreus. Capítulo 14 do livro do Gênesis, Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. Abrão liberta Ló. Nesse tempo, Anrafel era rei de Sinar, Arioque era rei de Elazar, Quedorlaomer era rei de Elão, e Tidal era rei de Goim. Esses quatro fizeram guerra contra os seguintes reis: Bera, rei de Sodoma, Birza, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Admá, Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, cidade que também se chamava Zoar. Esses 5 reis juntaram os seus exércitos no vale de Sidim, onde fica o Mar Morto. O rei Quedorlaomer os havia dominado por 12 anos, domínio submetendo-os à escravidão, saqueando suas riquezas e tributando-os pesadamente. Tempo do mundo antigo, economia da guerra, regime de sociabilidade do escravismo do tempo do mundo antigo. O rei Quedorlaomer os havia dominado por 12 anos, mas no 13º ano eles se revoltaram contra ele. Rebelião, sedição e motim, revolta. No 14º ano, Quedorlaomer e os seus aliados derrotaram os Refaíns em Asterote Carnaim, os Uzins em Ram, os Emins em Savé Kiriatim e os Oreus nas montanhas de Seir, perseguindo-os até El-Parã, onde começa o deserto. Depois voltaram até Cádiz, que naquele tempo se chamava Mispate. Eles arrasaram a terra dos amalequitas e derrotaram os amorreus que viviam em Azazão Tamar. Então, os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Belá saíram com os seus exércitos para o vale de Sidim, a fim de lutar contra os reis de Elão, de Goim, de Sinar e de Elazar. Eram 4 reis contra 5 reis. Acontece que o vale de Sidim era cheio de buracos em que havia piche. E, quando tentaram fugir da batalha, os reis de Sodoma e de Gomorra caíram nesses buracos. Mas os outros reis fugiram para as montanhas. Os 4 reis pegaram todo o mantimento e os objetos de valor que havia em Sodoma e em Gomorra e foram embora. Saquearam e pilharam Sodoma e Gomorra. Ló, o sobrinho de Abrão, vivia em Sodoma e por isso também foi levado como prisioneiro escravo. E levaram também tudo o que era dele. Ló foi saqueado. Mas um homem escapou e foi contar tudo a Abrão, o hebreu, que morava perto das árvores sagradas que pertenciam a Manre, o amorreu. Manre e os seus irmãos Iscu e Aner eram aliados de Abrão.
Quando Abrão ficou sabendo que o seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro escravo, reuniu os seus homens treinados para a guerra, todos eles nascidos na sua casa. Eram 318 ao todo. Abrão foi com eles, perseguindo os 4 reis até a cidade de Dan. Ali, Abrão dividiu os seus homens em 2 grupos, atacou os inimigos de noite e os derrotou. Ele continuou a persegui-los até Roba, que fica ao norte da cidade de Damasco, e trouxe de volta tudo o que os inimigos haviam levado. Abrão trouxe também o seu sobrinho Ló, e tudo o que era dele, e também as suas mulheres e o resto da sua gente. Que beleza! Abrão, um homem sábio, não guardou mágoas no coração em relação ao mal que Ló havia feito contra ele. Lembram? Ló escolheu as melhores terras e deixou as piores terras para Abrão, o seu tio. Mas quando Ló precisou, quando Ló e os seus familiares estavam como prisioneiros escravos do rei Quedorlaomer, Abrão não pensou 2 vezes. Vou preparar os meus guerreiros e vou resgatar a minha família. Que beleza! De tão abençoado que Abrão era, no próximo tópico vamos observar que o próprio Deus se encarnou no rei de paz de Salém para abençoar a vida de Abrão. Melquisedeque, o rei divino, Deus encarnado, abençoando Abrão. Próximo episódio, Melquisedeque abençoa Abrão. Que beleza! Eis a jornada do peregrino, hebreu peregrino, caminhante, transitando em terras estrangeiras. Esse é Abrão, bisavô de José, é aquele mesmo, José do Egito, que de escravo se tornou senhor das finanças do Egito, do faraó Ixo. Que beleza! Todas as narrativas vão se entrelaçando e o nosso contexto maior vai se formando, contexto de bênçãos divinas. Sejamos todos abençoados em Deus, tal como Abrão. Amém.